Boa tarde. A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Na tarde desse dia estou eu aqui, mais uma vez, para trazervos uma mensagem. E a mensagem que eu quero trazer aos amados irmãos hoje é falar sobre algo que, olha, em 30 anos de evangelho que eu vou completar esse ano, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre pecado e pecados. E quando nós falamos de pecado, dentro da igreja, fora da igreja, porém principalmente dentro da igreja, eu quero acreditar que a primeira coisa que vem à cabeça dos crentes, dos cristãos, dos servos de Deus que dentro da igreja se encontram, ou que vem aos lábios a boca daquele que haverá de falar sobre o suposto pecado, a primeira coisa que vem na mente, no coração dos que vão ouvir, ou que vem na boca, que sai da boca daquele que vai falar, é o pecado do adultério. Em alguns pontos, o pecado da fornicação. Em outros pontos, o pecado da glutonaria. Em outros pontos, tantos outros pecados. A prostituição, a bebida, o álcool, as drogas, o lesbianismo, o homossexualismo. Tantos pecados. Porém, existe um pecado que ninguém fala. Eu já até ouvi pessoas falando a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é o pecado, o único pecado na face da terra, que não tem perdão diante dos olhos de Deus. Mas existe um pecado que a Bíblia relata através da vida do jovem pastor Tiago, que se encontra no livro que leva o seu nome, no capítulo 4, no verso 17. É um pecado que, se nós pararmos e analisarmos, toda a igreja está no pecado. Pode ela não adulterar, pode ela não estar na prostituição, pode ela não estar na corrupção, pode ela não estar na fornicação, pode ela não estar em tantas coisas, pode até mesmo ela não estar blasfemando contra o Espírito Santo. Porém, diante deste pecado que o jovem pastor Tiago ele relata, volta a dizer, no livro que leva o seu nome, no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 17, eu vejo que por motivo deste pecado, toda a igreja está no pecado. Porque é algo que eu vejo que a igreja não faz. Muitos falam para mim, pastor, o senhor gosta muito de falar contra a igreja. Não, não é falar contra a igreja. É porque realmente a igreja não faz. Veja bem, eu fui criado em berço espírita. Eu tenho parentes que são Hare Krishnas. Eu tenho amigos que são maçons. Eu tenho amigos que são ateus. Eu tenho amigos, muitos, que não são cristãos, mas fazem muito mais, abençoam muito mais, fazem muito mais caridades, estendem muito mais as suas mãos para o caído,
emprestam muito mais os seus colos, os seus ombros, as suas lágrimas para os necessitados, do que a própria Igreja de Cristo. E no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 17, diz assim, o jovem pastor Tiago, ele escreve esse versículo dizendo assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E nós vemos a igreja hoje não fazendo o bem para ninguém. Me mostra a igreja fazendo o bem. A igreja que eu digo não é igreja construída por mãos humanas, até porque neste templo Deus não habita. Mas eu estou falando da igreja, nós seres humanos, no qual foi criada pelas próprias mãos de Deus. Estou falando da igreja homem, a igreja mulher. E quando a igreja humana ela faz alguma coisa, ela permite que a sua mão esquerda veja aquilo que a sua mão direita faz. Porque lá na frente ela sempre joga na cara. Ela sempre atribui, lá na frente ela sempre atribui o que ela fez lá atrás. Olha, eu fiz aquilo lá atrás por você, para você, e olha só. O maior feito que a face da terra, ela viu, ela teve, foi a morte de cruz na cruz. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz. E veja bem, Jesus não joga na nossa cara o seu feito. Muitos que estavam na presença de Deus em outrora, hoje já não estão mais, o estão negando, não simplesmente saíram da sua presença, como se diz assim, da presença de Cristo, mas foram para outras religiões, se tornaram religiosos, espíritas, maçons e tantas outras coisas, mas o próprio Cristo não joga na cara as suas decisões. E se a gente parar e analisar, nós vamos ver que 99,9% da igreja está no pecado. Porque a igreja, na verdade, ela não faz o bem. A igreja hoje ela está totalmente individualista. Hoje já não se fala sobre dons celestiais, sobre dons espirituais. Hoje já não se falam, já não pregam-se mais dentro das igrejas as coisas dos céus. Mas a prioridade hoje dentro da igreja são as coisas terrenas. São campanhas em cima de campanhas. É essa maldita da teologia da prosperidade. O mundo de pernas para o ar. Os acontecimentos que fala no livro de Mateus, capítulo 24 e 25, que fala a respeito dos sinais que aconteceriam e que isso demonstraria o retorno de Jesus Cristo. Guerras e rumores de guerras, fomes, catástrofes, tragédias, pais contra filhos, filhos contra pais, noras contra sogras e assim vai. Os falsos profetas é o que mais tem dentro das igrejas. Se você quiser ter a certeza se é verdade ou não, você vai ali no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 2. O próprio Cristo diz que com a permissão dele, os falsos profetas se assentariam na cadeira de Moisés, ou seja, nos púlpitos, nas tribunas. E a maioria das igrejas hoje, elas estão sendo lideradas por falsos profetas. A cada 100 igrejas, 90 é liderada por falso profeta. Como a Bíblia ainda relata que ainda existe profeta em Israel, a cada 100 apenas 10 são lideradas por homens de Deus. Mas a cada 100, 90 não é. É liderada por falsos profetas. E quando isso acontece, o bem não se é feito. E quando o bem não se é feito, o pecado impera. O que eu e você nós temos feito? Qual o bem que nós temos feito? Hoje é dia 24 de abril do ano de 2019.
Somente nesses 4 primeiros meses do ano de 2019, qual o bem que eu e você fizemos? Ou caso tenhamos feito, permitimos que a nossa mão esquerda pudesse vir a ver o bem que a nossa mão direita fez? Ou nós não permitimos? Ou nós permitimos? Estamos esperando lá na frente para mostrar o bem que fizemos para alguém, jogar na sua cara? Mostrar para tal pessoa o que nós fizemos em outrora por ela? Será que nós já paramos para analisar que nós acordamos no pecado, passamos o dia no pecado, dormimos no pecado, e no dia seguinte a mesma coisa? Então, simplesmente pelo fato de nós não fazermos o bem a ninguém, mas só olharmos para o nosso próprio umbigo, só buscarmos as nossas próprias necessidades. E volto a dizer, não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. A Bíblia relata que toda ela foi escrita por mão de seres humanos, a criação de Deus. Mas a Bíblia também relata que foram todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E volto a dizer, o jovem pastor Tiago, ele escreve em Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você que está me ouvindo agora nesse momento, só nesse momento, só nesse dia que você me viu, está me ouvindo, qual o bem que você fez? No seu dia de ontem, que bem você fez? Na semana que se passou na sua vida, que bem você fez? No mês que se passou na sua vida, qual o bem que você fez? No ano de 2018, qual o bem que você fez? Nos dias futuros, qual o bem que você pensa e pretende fazer? Meu Deus! Engana-se quem acha que pecado é só o adultério, a fornicação, a prostituição e tantas outras coisas. Fora a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, o maior pecado é você não fazer o bem. Porque quando eu não faço o bem, eu estou vazio. Porém, quando eu faço, não sou eu quem o faz. É o Senhor que, através da minha vida, assim o faz. Cuidado. Possivelmente você pode estar num grande pecado e você não tem nem ciência. Comece a fazer o bem, independente de quem seja. Faça o pecado, faça o bem dentro da sua igreja. Faça o bem fora da tua igreja. Faça o bem na sua vizinhança. Faça o bem para o morador de rua. Quando tu olhares para o morador de rua, não olhe como um mendigo. Olhe como uma vida preciosa para o Senhor. Não vire o seu rosto para que ele não possa te olhar e te solicitar alguma coisa. Mesmo que você materialmente você não tenha nada para dar a ele, mas vá até lá. Mesmo que você não queira segurar na mão dele, vá até ele, pelo menos dê um sorriso para ele. E diga para ele ou diga para ela, não sei qual é o morador de rua, ou a prostituta, ou o traficante, quem venha a ser, ou homossexual, diga para ele, diga para ela, que ainda existe uma esperança. Principalmente eu e você, que possivelmente não tenhamos nascido em berço evangélico, que passamos até por algum momento por uma vida pregressa, que aos nossos olhos nós não teríamos perspectiva de vida. Mas Deus enviou uma pessoa, um homem ou uma mulher e falou do amor dele, e um dia nós aceitamos a palavra. E pela infinita misericórdia de Deus, nos deixamos de ser chamados de criação para ser chamados de filho. Tem muitos que estão lá fora precisando de um abraço teu, precisando de uma mão estendida tua, precisando de um sorriso teu, precisando de um bem teu, material, um abraço, não sei. Isso daí vai ficar segundo o teu coração. Mas não deixe de fazer o bem, porque se você não fizer o bem, nisso você vai estar pecando.
E a palavra de Deus, ela diz que no céu o pecado não entra. E você possivelmente pode deixar de entrar no céu simplesmente pelo fato de aqui na terra você não fazer o bem para ninguém. O pecado não é só adultério, prostituição, fornicação, glutonaria, homossexualismo, drogas, roubo, não. Um dos maiores pecados é você não amar ninguém. Faça o bem, estenda suas mãos, empreste o teu colo, empreste o teu ombro, sorria, diga para alguém que você o ama, que você a ama, abrace, faça o bem e você vai ver o efeito surtido naquele que receber o seu bem. Amém? Um grande beijo no teu coração. Jesus Cristo te abençoe. Shalom Adonai.